Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos preparar alguns pratos à base de abóbora. Algumas receitas novas que eu nunca compartilhei aqui no canal, outras que eu já compartilhei, mas eu resolvi incluir aqui porque são deliciosas e talvez você não tenha visto. Então, espero que vocês gostem. E para começar, a gente vai fazer um hummus ou uma pastinha de grão de bico com abóbora. Eu tô usando essa abóbora aqui, ela tem 1,2 kg, qualquer abóbora serve nessas receitas. Essa aqui é uma bem comum aqui na Alemanha. E o que eu faço é lavar ela bem, retirar as sementes. E aí eu vou acrescentar ela aqui na air fryer. Eu vou assar ela, aqui é somente a metade dela, eu cortei em 4 pedaços. E esses 4 pedaços a gente vai usar para fazer as 2 próximas receitas. E eu coloco um pouquinho de açúcar só para caramelar mais e vou assar lá por mais ou menos 30 minutos em 200 graus. Você pode fazer isso aqui no forno, é claro. E aí quando ela tá assim, ó, bem caramelada, bem macia, tá prontinha pra gente usar nas próximas receitas. E a primeira receita aqui então vai ser um hummus. No meu processador eu acrescento o grão de bico cozido, depois 2 pedaços da abóbora. Se você quiser, você pode acrescentar mais abóbora assada aqui, inclusive. Depois alho, eu vou deixar os ingredientes todos aqui embaixo na descrição do vídeo. Daí tahine, que é a pasta de gergelim, um pouquinho de sal, um pouquinho de cominho em pó e suco de limão. E eu também acrescentei um pouquinho de açúcar, porque eu acho que deixa essa receita mais gostosa por causa da abóbora. E aí você processa até obter uma pastinha bem cremosa. Você pode fazer isso aqui no liquidificador, mas aí você vai ter que parar ali mais e raspar as bordas da tigela, mas funciona também. E eu resolvi acrescentar também um pouquinho de cúrcuma em pó aqui, o açafrão da terra, e aí 2 colheres de sopa de água. Não acrescente muita água aqui, só se realmente for necessário, e 1 colher de sopa de vez. E também prove o sal aqui, se você achar que for necessário, acrescente mais sal. Quando tá nesse ponto aqui, tá prontinho. E você pode consumir essa pastinha de diversas maneiras, só passar por cima do pão, acompanhando as refeições, uma salada. Eu vou fazer um prato aqui tipo de snack, acrescento o hummus num prato, depois um pouquinho de azeite de oliva e salsinha e um pouquinho de pão sírio. Você poderia acrescentar também aqui uns vegetais crus, como eu sempre gosto de fazer quando eu faço esse prato de hummus, mas aí vai da sua criatividade. E esse hummus conserva bem na geladeira, eu diria por até 5 dias, ou se você preferir, você pode inclusive congelar. E seguindo, a gente vai preparar um wrap com esse hummus e aí alguns vegetais assados. Eu aqui já mostrei em outro vídeo como eu gosto de fazer legumes assados na air fryer. Eu uso uma variedade deles. Nesse dia aqui, por exemplo, eu usei cenoura, abobrinha italiana amarela, abobrinha italiana verde e brócolis. Aí eu também acrescentei pimentão vermelho aqui. E depois eu tempero com sal, aqui depende do dia, eu uso temperos diferentes, mas nesse dia, por exemplo, eu usei sal, cúrcuma em pó, um pouquinho de orégano seco, um pouquinho de alho e azeite de oliva. Misturo bem, distribuo dentro da air fryer e levo lá para assar por em média 12 minutos em 180 graus. E aí, depois desse tempo, eles estão assim, uma delícia. Isso aqui eu tenho feito muito e eu consumo de diversas maneiras, mas nesse dia aqui eu resolvi fazer um wrap, já que eu já tinha um hummus prontinho e aí já utilizei uma porção de legumes assados aqui. E eu acrescento numa tortilha um pouquinho desse hummus. Você pode usar pão aqui, fazer um sanduíche com esse hummus, colocar um pouquinho desse hummus, rodelas de tomate, da maneira que você quiser, um pouquinho de cenoura ralada. Eu acrescentei então aqui hummus, legumes assados, um pouquinho de rúcula que eu colhi da horta
E aí você enrola e prontinho. Primeiro você dobra as laterais, depois você pega a parte de trás e vai enrolando e apertando bem. Isso aqui é uma ótima opção para você levar de lanchinho para a escola ou trabalho. Uma delícia, super completinho. O grão de bico é uma ótima fonte de proteínas e também essa tortilha, a farinha de trigo, ela já tem um pouquinho de proteína também. Uma terceira opção é você fazer uma sopa super nutritiva. Como eu já tinha 2 pedaços de abóbora assada que eu mostrei lá no início, eu vou agora só assar pimentão vermelho e alho. O alho eu deixei por 8 minutos, o pimentão por 12 minutos. E quando o pimentão tá assim, ó, bem douradinho, meio queimadinho, tá pronto. O alho também, a parte de dentro fica bem macia. Aí eu acrescento no liquidificador 2 pedaços de abóbora, o pimentão assado, o alho assado, eu só retiro a casca, um pouquinho de sal, um pouquinho de ervas frescas, aqui eu acrescentei tomilho e alecrim, um pouquinho de sal e caldo de legumes, leite de coco culinário, que eu super recomendo, deixa essa sopa super cremosa, água, e aí é só bater. Gente, essa sopa aqui ficou maravilhosa. Ficou um saborzinho assim, meio caramelado da abóbora. O pimentão vermelho é uma ótima fonte de vitamina C, então deixa essa sopa mais nutritiva. O leite de coco dá uma cremosidade extra. Maravilhosa, perfeita, super recomendo. E agora eu vou só transferir para uma panela e aquecer, e aqui você pode acertar a quantidade de água, se você quiser uma sopa mais líquida. Por isso, não acrescente muita água lá no início, porque você pode acertar a quantidade de água aqui. E aí, ao invés de comer com pãozinho, torradinha ou coisa desse tipo, eu resolvi fazer um pouquinho de grão de bico. É só um grão de bico cozido que eu tinha, que eu ligeiramente dourei na air fryer. Fazer tipo uns croutons de grão de bico, para mais proteína, né? Para deixar essa sopa mais completinha. Também acrescentei um pouquinho mais de ervas frescas, um pouquinho de leite de coco culinário, só para deixar o prato mais bonito. E prontinho a minha sopa. Você pode assar lá no início o pimentão e a abóbora já juntos. Como eu já tinha abóbora assada, então em seguida eu só assei um pouquinho de pimentão. E a última receita eu já compartilhei em algum momento aqui no canal, mas eu queria trazer aqui porque eu gosto muito. É um macarrão com molho super cremoso à base de abóbora. Aqui eu tô usando a mesma abóbora que eu usei na receita anterior. Eu retiro as sementes e depois eu corto ela em cubos. Quando eu fiz essa receita aqui eu não tinha air fryer, então eu vou fazer essa daqui assar no forno. Mas se você quiser, você pode assar na air fryer, ou se você não quer fazer no forno nem na air fryer, você pode só refogar rapidinho numa frigideira, também funciona. Eu não vou usar toda a abóbora aqui para essa receita, mas já que eu vou usar o forno, eu já vou assar toda ela. Eu vou usar somente uma xícara desses cubos aqui assado. Aí eu também coloquei alho aqui, uma cabeça inteira para assar, porque eu acho que dá um gostinho mais, sei lá, mais saboroso no molho. E aí quando tá assim, ó, os pedacinhos bem assados, tá pronto. Agora aqui eu tenho castanhas que eu coloquei para demolhar por 2 horas. Eu usei meia xícara, mas você poderia usar bem menos aqui para fazer esse molho. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo direitinho as proporções. Depois a abóbora assada, mais ou menos uma xícara bem cheia. E aí também eu vou utilizar mais ou menos 2 dentes desse alho aqui assado. Eu só retiro a polpa. Isso aqui dá um sabor muito bom no molho, gente. Alho assim, se você assar, fica muito gostoso. E o restante que você não utiliza, você pode guardar na geladeira para os próximos dias. Também acrescento levedura nutricional, que é opcional, dá aquele saborzinho, um pouquinho de queijo, sal e água. E aí a gente vai bater bem até ficar bem cremoso. Você pode usar o liquidificador aqui, é claro. E quando tá nessa consistência aqui, olha, tá vendo? Um molinho bem cremoso, e depois que aquece, ele fica ainda mais cremoso por causa da castanha. Olha só a cremosidade, gente. Esse aqui você pode usar até por cima de saladas, assim, como um temperinho, usar como substituto da maionese. E nesse dia que eu usei macarrão, esse meio gravatinha, e eu deixo cozinhar por mais ou menos 4 minutos. E aí eu acrescentei brócolis também, só para deixar o prato mais completinho, mais nutritivo.
Aí eu já cozinhei o brócolis aqui junto, aí eu deixei cozinhar por mais ou menos uns 3 minutinhos ainda, até o brócolis tá macio, o macarrão tá al dente. E aí eu transfiro para uma frigideira. Você pode fazer isso aqui direto na panela que você cozinhou o macarrão, é claro, mas para filmar eu usei a frigideira porque fica mais fácil. E olha a cor desse molho, gente, a cremosidade é tudo de bom. Você pode usar qualquer macarrão aqui, é claro. E aí você aquece e, se necessário, você vai acrescentando mais água. E você vai ver que à medida que aquece, fica muito, muito cremoso. É um dos meus molhos de macarrão preferido. Se a castanha é muito cara pra você, não é acessível mesmo. Mas aqui, se você usar tipo 50 gramas, já é o suficiente. Você pode usar leite de coco culinária, aquele de garrafinha bem cremoso, porque a gordura dele também vai deixar esse molho bem cremosinho. Vou deixar a dica aqui embaixo na descrição do vídeo. Isso era tudo que eu tinha então pro vídeo de hoje. Beijos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Let's hold on tight. Found